Graça e paz e bom dia, irmãos, e a todos que estão me visualizando nesse momento. Ontem à noite eu trouxe uma palavra no culto, que foi feita diretamente pelo Facebook. Eu gostaria de trazer ela mais uma vez para nós aqui, sintetizada, porque Deus tem tocado muito no meu coração em relação a isso, e eu quero compartilhar com os irmãos que já assistiram e com aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir o culto via online ontem. Eu quero ler para os irmãos aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, a parte B, para sermos bem rápidos, que diz assim: não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão em ti. O que está acontecendo nesse momento aqui? O reino de Judá está sendo ameaçado ali por vários outros reinos. Aqui fala assim na palavra que eles estavam sendo ameaçados pelos de Amon, pelos de Moabe e pelos da montanha de Seir. Então o rei Josafá está sendo ameaçado. E aqueles reinos vêm contra ele e ele não sabe o que fazer. Se sente ali acuado, se sente ali totalmente ameaçado. E ele resolve tomar uma atitude de fazer o que? De confiar no Senhor. Ele fala lá no verso 9 que independente de qualquer coisa, de espada, de doença, de qualquer situação, ele decidia confiar no Senhor. E nós precisamos olhar para o rei Josafá e tirar para nossas vidas algumas lições que ele nos dá através da palavra para que nós apliquemos em nossas vidas. Porque hoje estamos passando por uma situação semelhante à do rei Josafá. Estamos acuados, estamos sendo sitiados por uma situação, vamos colocar assim, por um inimigo, que é o coronavírus, que vem contra nós. E é muito pior ainda do que no rei Josafá, porque esse inimigo é invisível, nós não conseguimos vê-lo, nós não sabemos onde ele está. Josafá tinha uma noção mais ou menos onde o inimigo estava, mas ele não tinha como escapar do inimigo, ele era muito maior, era muito mais forte do que ele, e ele estava ali nessa situação muito difícil. Então eu comparo nossos dias de hoje com a situação de Josafá. E Josafá tomou algumas atitudes que eu quero passar para nós hoje, em nome de Jesus. E a primeira atitude que Josafá tomou foi de decidir confiar em Deus. Em meio àquela situação, em meio ao caos, ele decide fazer o quê? Ele decide confiar em Deus. E no verso 3 aqui do capítulo 20 de 2 Crônicas diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a confiar e a buscar ao Senhor. Então, em meio a essa situação difícil, em meio ao caos, como Josafá fez, ele decidiu buscar ao Senhor. E eu estou assustado, estou com medo, como todas as pessoas estão. Temos família, temos filhos, né? E nós não sabemos de onde vem o vírus. Então, mas eu escolhi, como Josafá, em meio a essa situação toda, confiar no Senhor. Porque nós somos chamados a confiar no Senhor. Porque a confiança, irmãos, ela, como fala no Salmo 20, Salmo de números 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Nós decidimos confiar no Senhor. Então, a confiança, ela é o quê? A confiança, ela é uma escolha. Então, confiar no Senhor ou não, é uma escolha. E o salmista nos ensina isso, que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas ele decide confiar no Senhor. Então a confiança é uma questão de escolha. E nós temos que decidir nesse momento, confiar no Senhor, que Ele é poderoso para mudar toda essa situação. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele, em momentos da vida dele, ele teve que decidir, escolher confiar no Senhor. Quando Jesus vem andando sobre as águas, está lá em Mateus capítulo 14, Jesus vem andando sobre as águas, Pedro, ele fala para o Senhor: Senhor, deixa que eu vá até o Senhor andar sobre as águas. E Jesus fala para ele: vem.
E Pedro, ele faz o quê? Ele escolhe confiar, ele sai andando, ele desce do barco, sai andando e anda sobre as águas. Não importa o tanto que ele andou, os metros que ele andou sobre as águas. Ele confiou, ele decidiu e escolheu confiar no Senhor. Quando ele pesca a noite toda, o mesmo homem, o mesmo Pedro, tenta pescar a noite toda e vai naquela luta e não pega nada. E quando ele está de manhã lavando as redes, Jesus fala para ele mais uma vez: Pedro, presta seu barco aí para mim trazer uma palavra para o povo aqui. E depois que Jesus traz a palavra, Jesus fala: Pedro, vamos pescar novamente. Quem sabe todos os outros pescadores olharam e falaram: olha, não adianta, Pedro, vai fazer o que lá? Eu não vou. Mas Pedro fala: vamos, eu escolho confiar no Senhor. E Pedro vai. E a Bíblia nos chama essa parte da pesca maravilhosa, onde Deus opera uma maravilha e um milagre na vida de Pedro. Então, a confiança é uma escolha. Então nós temos que escolher confiar no Senhor. A outra lição que Josafá nos dá é o que? Ele incentiva o povo. No verso 3 mesmo, na parte B, fala assim: e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou no 4 para pedir socorro ao Senhor. Então, ele incentivou, Josafá incentiva o povo a confiar em Deus, a confiar no Senhor. E ele leva o povo a buscar a esperança. Por quê? Porque ele sabe que a verdadeira ajuda, ela vem do Senhor. Então, irmãos, todos muitas vezes ao nosso redor estão aí temerosos, desesperados. Qual que é a nossa função como cristãos agora? E a minha função como cristão é levar você, é nós levarmos as pessoas a incentivarem a elas confiarem em Deus. Então confie em Deus, irmão. Deus, ele vai mudar toda essa situação em nome de Jesus. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam colocadas, conhecidas pelo Senhor, diante do Senhor, e a paz que excede todo entendimento virá sobre a nossa vida. Então confia no Senhor, leva a tua ansiedade ao Senhor. E 1 Pedro capítulo 3, verso 15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, a esperança que há em nós é a nossa fé em Cristo Jesus. E a nossa fé, ela é pessoal, sim. Mas a nossa fé, ela não é privada. Eu posso incentivar as outras pessoas, através da minha fé, a confiar em Deus. Então estou tentando fazer isso e vou continuar fazendo isso. Confia em Deus. Deus vai mudar toda essa situação. Outra lição que Josafá nos deixa é que ele clama ao Senhor. Do verso 5 ao 12, ele leva um clamor ao Senhor juntamente com o povo, lembrando a Deus, não que Deus se esqueça das coisas, não que Deus tenha uma amnésia, não, ele lembra a Deus do que Deus fez lá no passado, com o povo dele, com o povo israelita. E ele conclama a Deus e ao povo e pede para que Deus faça isso novamente, que livre eles daquela situação. E eu e você temos que fazer o quê? Assim como Deus ajudou Josafá, esse mesmo Deus, ele vai nos ajudar. E nós vamos conclamar, nós vamos clamar ao Senhor, pedindo: Senhor, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e o Deus de eternamente. Todas as coisas passarão, mas a tua palavra não passará. Então nós vamos clamar a Deus. E Deus, como fez lá no passado, ele é o mesmo Deus. Ele vai fazer para nós hoje, eu creio, em nome de Jesus. Outra lição que Josafá nos dá é que nós temos que lembrar da nossa salvação. Lá no verso 17 e no verso 15, diz que essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Deus, ele nos leva nesse momento a refletirmos que nós não podemos fazer nada, mesmo que nós tentemos nesse momento, nós não podemos fazer nada, sabe, irmãos? Porque essa peleja, ela pertence a Deus, e nós como cristãos temos que fazer o quê? Temos que orar para que Deus dê sabedoria às autoridades, dê sabedoria
aos médicos, dê sabedoria àqueles que estão à frente, lutando contra essa situação. E Deus, Ele vai colocar as mãos e vai abençoar essas pessoas e vai mudar essa situação. O coronavírus, ele pode se estabilizar amanhã, ou não, ou pode piorar. Mas o que eu tenho que entender é que a minha família, ela pode ser poupada, como ela pode se virar mais uma estatística. Irmãos, eu tenho feito tudo aquilo que tem pedido para se fazer, lavado as mãos, muito mais do que lavava, usado álcool gel, me precavido de tudo, mas mesmo que eu faça tudo isso, eu tenho que entender que a minha fé não pode estar firmada nesses esforços. A minha fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Porque eu desejo também para os irmãos vida longa. Primeiramente para mim, que eu quero morrer velhinho, né? Já estou velho, mas eu quero morrer mais velho ainda. Vida longa para mim, para vocês. Mas o objetivo não é escapar da morte física, porque isso é inevitável, todos vamos morrer. Mas o que nós temos que escapar é da morte espiritual. E eu tenho que estar preparado para que quando esse momento chegar, eu poder estar com Cristo Jesus. E a única maneira de eu estar preparado para a morte física é eu aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E é o momento de todos refletirem sobre isso, de como está a minha vida espiritual, como eu estou com Deus. E por último, irmãos, para terminarmos, porque o tempo é curto, eu tenho que limitar aqui no vídeo, a lição que Josafá nos dá é sobre adoração. No verso de número 22, fala assim: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Antes mesmo da vitória, o rei Josafá leva o povo a louvar. Então, eu quero dizer para você que nós podemos louvar a Deus mesmo sobre toda ameaça de perigo. E Josafá, ele não, aqui nesse momento aqui, ele não foi instruído por Deus a convocar o povo para um culto. Porque adorar, irmãos, não é uma estratégia para fazer Deus agir. Nós adoramos porque nós sabemos que Deus agiu lá no passado e que Deus age e continuará agindo o tempo todo. E a Bíblia fala que no dia seguinte, depois de eles adorarem a Deus, quando eles saem lá, a ameaça tinha ido embora. Então eu não estou dizendo para os irmãos, nem quero dizer para os irmãos que se nós adorarmos a Deus hoje, tudo vai ser sanado, os problemas vão acabar, a situação vai ser resolvida. Mas o que eu estou dizendo é que se nós começarmos a adorar ao Senhor, é porque nós vamos estar declarando para Ele que eu creio nele, que eu creio que Ele pode mudar toda a situação, que eu tenho fé que Ele é o mesmo Deus do passado, que como Ele fez no passado, Ele vai fazer aqui, nesse momento, no presente. Então, irmãos, o que eu quero deixar para nós, que nós devemos confiar em Deus, mesmo quando nós não sabemos o que está por vir. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração para todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesse momento, por tudo que o Senhor foi e vai ser por nós. E eu quero entregar a vida de cada um que está nos assistindo. Coloque em nosso coração, ó Pai Todo-Poderoso, confiança. Coloque em nosso coração um coração incentivador a levar as pessoas a confiarem no Senhor. Coloque em nossos corações a vontade e o desejo de clamar ao Senhor em meio ao caos, ó Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus, que nós nunca venhamos esquecer, ó Pai, de um Deus que morreu por nós naquela cruz, que nós possamos aceitar ao Senhor como Salvador e que nós não a deixemos nunca, Pai, de adorar, ó Pai, mesmo que nós possamos estar passando por momentos difíceis, ó Pai, que nós continuemos a adorá-lo, ó Pai, a cada momento. É o que eu oro e abençoo a Tua igreja e todo esse povo que está me ouvindo nesse momento e me vendo em nome de Jesus. Um abraço a todos e um bom dia na paz do Senhor Jesus.